cumprimento a todos aqueles que nos assistem nesta nossa série de atividades acadêmicas, registros, sob o patrocínio da Uniregistral, a cujo magnífico reitor, o desembargador José Renato Nalini, agradeço mais uma vez a oportunidade e também sua estimada presença aqui entre nós. Cumprimento a todos que aqui se encontram presentes, ao Dr. Francisco Raimundo, presidente da ARISP, e a todos aqueles que nos assistem pela via eletrônica. A nossa aula de hoje é a aula número 86 e foram já publicados 105 artigos da série Registro sobre Registro. Duas partes desses artigos já publicados no nosso site já foram também objeto da publicação de dois livrinhos que editados já, tomo primeiro e tomo segundo, do Registro de Imóveis Princípios, pela editora Primos. Como é habitual, vamos sortear alguns livros ao final da nossa exposição. Esses três primeiros que estão aqui, dois exemplares das primeiras impressões sobre a Lei 13.465, 2017, obra de Vicente de Abreu Amadei, eminente desembargador e meu estimado amigo, dos doutores Alberto Gentil de Almeida Pedroso e Ralfo Valdo de Barros Monteiro Filho, magistrados aqui na capital. E esse livro, que foi doado pelo eminente desembargador José Renato Nalini, ao tempo em que ele era presidente lá do Tribunal da Alçada Criminal de São Paulo, que foi extinto em dezembro de 2004, fez editar um trabalho sobre a corte. Um trabalho muito bonito, fotográfico, com texto dele, há um texto dele aqui também. Esses três exemplares serão sorteados para aqueles, nós veremos ao final da exposição, que mais vezes frequentaram as nossas aulas. Nós temos o controle daqueles que são inscritos na base de dados, sabemos quem mais frequentou e vamos então, propriamente não é sortear, né? Destinar esses livros como uma espécie de incentivo àqueles que assistiram e reconhecimento àqueles que assistiram mais vezes às nossas exposições. E, igualmente, vamos ao final para aqueles que compartilharem publicamente, durante a explanação, a nossa aula, sortear 3 livros. Este Vademecum Cartório 2018, que foi competentemente organizado pela doutora Laura Contreiro Porto, aqui presente, pelo Dr. Pedro Henrique Martins Bragato, que hoje não se encontra, mas esteve aqui na exposição passada, e pelo Dr. Rodrigo Pacheco Fernandes, que também, para a honra nossa, aqui se encontra presente. O livro Registro de Imóveis Princípios, tomo 2, e o livro escrito em 2 mãos por Volney Correia Leite de Moraes Júnior e por mim, Crime e Castigo, Reflexões Politicamente Incorretas. Muito bem. Partimos para a aula de hoje, que tem uma certa novidade. Eu diria o seguinte, embora não seja inédito o de que se vai tratar aqui, pode-se dizer que é quase inédito, porque foi objeto de uma decisão isolada que se exprimiu, isso ainda na década de 90, no início da década de 90, e que tem uma possibilidade prática muito grande, sobretudo para eliminar problemas, alguns obstáculos retificadores, relativamente, de modo especial, quanto aos imóveis urbanos. Então vamos ver como isso se comporta do ponto de vista teórico, ou seja, encontrar a base teórica que reconheça o acerto desta decisão que eu vou mencionar aqui de passagem. Ainda que seja preponderante no nosso tema de legitimação registral a natureza de concordância das inscrições com a realidade extratabular, o que quer dizer isso? Normalmente, quando encontramos uma descrição de um imóvel, tanto do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista jurídico, as vicissitudes dele, nós quase sempre projetamos isso, e deve ser, esse é o aspecto de primazia, como se fosse um espelho da realidade. Isso, aliás, é frequente nas decisões, e aqui a presença do Dr. Nalini me permite lembrar isto, das sentenças que ele proferia lá na vara de registro, não era incomum encontrar essa ideia de que o registro
representava um espelho da realidade extratabular. Então, esse é o sentido que prepondera. Quando pensamos em legitimação registral, pensamos que aquela presunção, incluindo a descritiva, presume uma correspondência com um objeto que esteja fora do registro. Essa é a ideia preponderante na legitimação registral. Quase sempre pensamos isso. Mas não aparenta que se deva, por outro lado, abdicar desse valor, também presuntivo, de harmonia do registro com a própria realidade registral. Isso é uma coisa que nós precisamos pensar. Ou seja, aquilo que consta do registro se presume também verdadeiro, em princípio, com toda a realidade do registro. O que significará, nós vamos ver, uma referência tanto à realidade que nós chamaremos assim de intratabular ou intrarregistral, ou seja, a descrição, vamos tomar isso como exemplo, a descrição que se encontra no inventário da matrícula, presume-se verdadeira também em relação aos vários atos praticados na matrícula, tal que então cada ato se refere àquele imóvel, não a outro, e àquela descrição e não a outra descrição. Essa é a correspondência entre os vários atos, ou seja, é a legitimação registral que se chama de intratabular, mas mais importante que isso, uma legitimação registral intertabular ou interregistrária. Ou seja, o que se presume verdadeiro aqui, presume-se verdadeiro não só em relação à realidade extratabular e em relação a todos os atos praticados numa matrícula, mas também em relação aos atos que se referem a outras matrículas. Essa é a questão. Nós não teríamos como dizer, isso se presume verdadeiro, mas verdade aqui e falsidade ali. Não é possível isso. E nem sempre nós nos damos conta dessas duas referências tabulares ou registrais. Pensamos sempre na legitimação registral como se fosse algo que espelhasse e produzisse efeitos quanto à realidade extratabular. Não nos damos conta de que ela pode e deve, e normalmente ela opera assim, seus efeitos, sua eficácia, também na realidade endotabular, na realidade interna. E aqui na realidade interna, ou endotabular, com dois aspectos, ou seja, o aspecto intertabular ou interregistral, ou seja, tomemos a matrícula como exemplo aqui, dentro da própria matrícula, refletindo-se em todos os atos da matrícula, mas também como referencial com as outras matrículas, com outros aspectos da realidade registral. O que nem sempre tem sido considerado, o que implica um dispêndio de esforço, de custos relativamente às retificações, dispêndio esse que poderia ser evitado se nós considerássemos todo o campo, todo o espectro dessa legitimação registral. A razão disto, aqui vai em sinopse a matéria, está em que não se pode presumir a consonância de uma inscrição com a realidade externa ao registro e, simultaneamente, deixar de presumir que essa mesma inscrição não concorde com o todo da realidade tabular. Porque não for assim, seria caso de recusar a presunção de exatidão do todo registral, ou ao menos de parte ou parte desse todo. Se nós negarmos que a legitimação registral opera efeitos internos, nós teríamos, na verdade, uma negativa de que isto seja efetivamente dotado de presunção de integralidade e exatidão, ou, se nós quisermos, presunção de veracidade. Tomemos um exemplo. E, embora eu deva dizer aqui que isso nós vamos ter que tratar mais adiante, nós podemos discutir acerca da extensão da legitimatio secundum tabulum, ou seja, a legitimação segundo o registro, para abarcar a especialização predial objetiva. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos uma decisão, ao tempo em que era corregedor-geral, o desembargador Milton Evaristo dos Santos, em que ele rejeita que a legitimação registral abranja a descrição imobiliária. Então, isso está posto à margem. Ou seja, a descrição não se beneficiaria da legitimação registral. Não é aquilo que prega, por exemplo, a doutrina espanhola. Entende que essa descrição, e o que me parece correto também, nós vamos discutir isso melhor adiante, mas, na verdade, eu não vejo como afastar a possibilidade, a presunção de veracidade de uma descrição, sob pena de nós ficarmos com os demais atos faltando exatamente uma referência de base, ou referência objetiva. A que prédio se refere? Se nós não
não tivemos uma presunção de veracidade da descrição. Então, um trabalho muito interessante de La Rica de Maritorena, exatamente mostrando que não é possível, em nenhuma hipótese, rejeitar que a legitimação registral, ou quando o caso a fé pública registral, atue também sobre a descrição imobiliária. Outra coisa é que ela possa ser retificável, mas qualquer coisa pode ser retificável no registro. Mas bom, mas isso é controverso, quero deixar estabelecido isso à partida, não quero passar ao largo de que possa haver controvérsia nessa matéria. Vamos supor aqui um dado imóvel delta, que tenha no registro todas as suas medidas de contorno, ou como se fala um pouco impropriamente, medidas de perímetro. Então ele tem indicadas todas, ou seja, 12 metros de testada, 30 metros de cada lado, da frente aos fundos, e 12 metros na linha de trás. Então, perfeitamente um retângulo. 12, 30, 30 e 12. Muito bem. Ele vai apontar uma exclusiva confrontação ao fundo com o prédio sigma. Isso quer dizer que esse prédio delta que nós estamos cogitando, ao fundo, nesses 12 metros, diz ali assim, confronta só com o prédio sigma. Então temos delta à frente e ao fundo. Esse prédio não confronta com outra coisa a não ser com sigma. Havemos de supor ainda neste exemplo que a descrição registral do imóvel sigma refere medidas de testado e das duas laterais, mas não a do fundo. Entende? Então o prédio delta tem todas. O delta só confronta com 12 metros de fundo com o prédio sigma. O sigma tem as duas medidas laterais, a de testada, mas não tem a do fundo, certo? No registro. Indicando, porém, o sigma, que somente confina com o prédio alfa, com o prédio delta. Entendeu a história? Só confina com o prédio delta. E o delta só confina com... Ora, para salvaguardar as legitimações tabulares, as presunções de exatidão dos registros relativos tanto ao imóvel delta quanto ao imóvel sigma, é necessário inferir das inscrições em tela que a medida do contorno de fundo do prédio sigma é equivalente a 12 metros. Não há outra saída. Se nós não fizermos isso, nós estamos negando os efeitos da legitimação registral. Por isso é que, propriamente, melhor pareça falar-se em legitimatio secundum tabulas, ou seja, o acusativo plural, ou seja, segundo os registros. Em vez de falar uma legitimação registral secundum tabulam, ou seja, segundo o registro do imóvel, deveriam dizer secundum tabulas, porque os outros devem, de algum modo, também interferir nessa legitimação. Portanto, põe-se o acusativo no plural. Desta maneira, o que se conclui é no sentido do caráter sistêmico da legitimação registral. Ou seja, não é algo parcelar, não é algo parcial que se examina num segmento. É sistêmico. É o sistema todo que frui dessa legitimação. Extraindo-se lícitos indicativos, partes ad partem, ou seja, de uma parte para outra parte. Tal como no exemplo acima, realidades intra- e intertabular, como eu mencionei, ou seja, na própria matrícula e, igualmente, na relação ou no relacionamento com as demais inscrições de um dado imóvel. Nós não vamos tratar disso aqui nesse momento, pode ser que adiante no nosso curso, se nós prosseguirmos, podemos especializar um pouquinho mais como isso se comporta em relação a assentamentos de outros cartórios, não só no mesmo cartório. Como seria possível também, com as devidas cautelas, utilizar esses elementos. E aí teríamos que tratar das dissonâncias que podem ocorrer, que é algo que pode eventualmente afetar, e temos que graduar, então, as legitimações registrais de circunscrições distintas, conforme a competência relativa ao imóvel. O tema é mais complexo do que eu gostaria que fosse. Eu gostaria que fosse simples e estivesse resolvido aqui. Não está totalmente. Estamos aqui um caminho inicial para utilizar essa realidade. Nós temos que aprofundar a teoria. Quero acrescentar, então, o que foi um julgado da primeira vara de registros públicos, a capital de São Paulo, prolatado no início da década de 90, quero crer que foi em 92 isto, pelo juiz Hélio Lobo Júnior, de quem eu dizia há pouco aqui, antes de começar a nossa aula, que tem uma característica interessante. Isso eu disse já há algum tempo e repito. O Torelli, estimado amigo, tem uma certa connaturalidade com as questões de parcelamento. É impressionante como nas questões de parcelamento ele parece que connaturalmente vai decidindo. Tem uma certa intuição de resposta. Ele é realmente muito
percussiente nessas questões de parcelamento. Então, o que ele fez? Ele acolheu um pleito de retificação descritiva exatamente para incluir uma medida de contorno a partir de uma inferência, nos moldes do aqui exemplificado. Foi exatamente este caso que eu mencionei, era isso. Eles tinham uma vila, esta vila tinha os vários imóveis, vários lotes bem definidos, e tinha uma outra vila atrás. Nesta vila que estava fazendo fronteira, confinando com a vila que estava à frente, um só dos lotes, não tinha medida de contorno, de fundo. Mas tinha todas essas indicações, confinância, etc. E tinha que fazer a retificação, o processo de retificação na vara. Além da demora, que haveria naturalmente, sempre se entendeu na primeira vara de registros públicos, não sei se ainda é assim hoje, a doutora Aline, que está aqui para a honra nossa, poderá confirmar ou não, sempre se exigiu retificação, perícia para fazer essa retificação. Então, ele é baseado num trabalho muito interessante, publicado na Revista de Direito Imobiliário, do IRIB, número 2, do Benedito Silvério Ribeiro, sobre a necessidade da perícia nos processos de retificação. Isso aumentaria o custo e aumenta, sobretudo, o tempo. E o incorporador tinha urgência nessa matéria. A urgência não era problema, na verdade, do judiciário. Mas havia uma coisa que era do judiciário, sim, a desnecessidade do processo de retificação. E isso o doutor Hélio captou muito bem e resolveu, a meu ver, de maneira muito correta. Então, tratou-se ali, em resumo, de manifestar no registro que o sistema já implicitava. Note-se que nesse gênero de situações há um déficit de integralidade expressiva da legitimação registral. Ou seja, não há um déficit de integralidade compreensiva, ou seja, conceitual. Está lá, só não está expresso. É algo que está implícito. Ele só tratou de expressar essa medida. Essa deficiência é que se supera com a explicitação tabular. O problema é só de manifestar aquilo que já está implícito. A legitimação registral, passemos agora para um outro tema, mas eu volto a dizer, isso aqui, há tanta gente jovem aqui que poderia se dedicar a estudar esse assunto mais à frente. Há outras questões a ver. Voltamos àquela ideia do relógio, né? Tira o mostrador, volta a pôr. Depois tira o mostrador e um ponteiro. Vai assim. Há muitas questões aqui que têm que ser examinadas com um grano salis, ou seja, bem vagarosamente para saber qual solução adotar. A legitimação registral, ao lado de sua eficácia positiva, que é a eficácia positiva, ela corresponde à presunção de exatidão do domínio de outro direito inscrito, apresenta, sobretudo, como ressonância da presunção de integralidade o que se designa de eficácia publicitária negativa. Aqui nós vamos distinguir entre a eficácia positiva e a eficácia negativa. Que consiste a eficácia negativa? Ela consiste na inoponibilidade jurídica do que não está inscrito. Então, isto abarca também todo o conteúdo de um título inscrito. Assim, faculdades, limitações e condições não inscritas juntamente com o título registrado não são juridicamente oponíveis a terceiros. Ou seja, imaginemos a hipótese de um título que seja registrado com deficiência, deixou de mencionar uma condição resolutiva, suspensiva, uma limitação, uma restrição qualquer, presume-se, apesar de ser um título levado a registro, que esse título possa ter até publicidade, por exemplo, publicidade notarial, presume-se com eficácia negativa, porque não se registrou isso. Então, o título tem que ser registrado na sua integralidade. E aquilo que não consta, se supõe que não exista. Por quê? Porque tem que defender o interesse de terceiro. É para isso que serve o registro. Aliás, nós estamos vendo a esse propósito, alguns me acusarão de uma certa diáspora de argumentos, mas talvez eu esteja num momento de pós-meridiano que me permita fazer algumas incursões desse estilo. Cada vez mais eu estou avistando o papel do registro como sucessor das muralhas da cidade. Cada vez mais eu estou estudando isso. E aqui se vê exatamente isso. É uma muralha que protege. Se a muralha tem uma abertura, ela não protege. Ou seja, tem que haver realmente um caráter protetivo. Esse caráter protetivo tem que ser manifestado. Lê-se nesse sentido do que expus aqui no artigo 32 da Lei Hipotecária Espanhola.
los títulos de dominio o de otros derechos reales sobre bienes inmuebles que no estén debidamente inscritos o anotados en el registro de la propiedad no perjudicam a terceiro. Exatamente isso, não pode prejudicar terceiro, o que não está inscrito. Exatamente a defesa do terceiro, para que serve muitíssimo também a instituição registral, é que exige que devam cumprir-se esses dois requisitos, de exatidão do que se inscreve e de integralidade. O que não está inscrito, ainda que conste do título, não está inscrito e não produz efeito contra o terceiro. A vedação do prejuízo é, sobremodo, uma proteção a terceiros, como está dito aqui. Todavia, e o quadro brasileiro atual é nomeadamente gráfico, eu me reporto aqui ao artigo 252 da Lei 6.015, os legitimados tabulares tampouco sofrem prejuízo por meio de títulos não inscritos. Realmente, em um sistema registral que seja assinaladamente constitutivo, o direito real imobiliário é frequentemente demandante de um registro para existir. Esse é o defeito que muitas vezes a linguagem leva a algum equívoco. Eu me recordo a esse propósito que durante uma boa temporada havia essa afirmação de que o registro de imóveis servia para recolher os direitos reais. O que não é verdade. Eventualmente sim, nos casos da sucessão mortis causa. Fora disto, o direito real brasileiro, o direito registral brasileiro é, na verdade, constitutivo. O direito real não existe antes do registro. Isso levava a alguns erros. A partir dessa pequena falha, mas isso é um modo de falar. É verdade, eu tenho lembrado aqui, com alguma frequência, aquela frase que me pareceu muito boa da Michel Lorassat, no sentido de que as palavras não são inocentes. De tal sorte que um equívoco, como dizia Aristóteles, que no início é tão pequeno, você acha uma bobagem, um erro de palavra, lá à frente vai produzir um efeito desastroso. E o efeito desastroso estava em vir dizer depois que o registro de imóveis era necessariamente taxativo quanto aos títulos inscritíveis. Claro, qual era a transposição? Bom, os direitos reais estão em números clausos, logo, como o registro de imóveis publica direitos reais, ele só pode estar também em números clausos. Quando não é verdade. O que faz o registro de imóveis é inscrever títulos obrigacionais. E os títulos são em números apertos. Portanto, é perfeitamente possível, que nós vamos ter que verificar quando é o caso, quando se justifica ou não. Por isso que durante muito tempo nós ficamos hesitando em registrar, por exemplo, o leasing, por falta de uma previsão expressa, como até hoje ainda se discute sobre a multipropriedade. Porque nós não estamos distinguindo muito bem, estamos fazendo afirmações um pouco ligeiras, como se o direito real imobiliário sempre existisse, independentemente do registro. E como se o registro, a não ser, volto a dizer, na sucessão mortis causa, e eventualmente, se quiser falar, nas expropriações, etc., se o registro, como se o registro fosse meramente declarativo de um direito real imobiliário constituído de maneira extra-registral. Tratemos agora, mais ao vagar, da eficácia positiva da legitimação registral que eu mencionei há pouco. De modo tradicional, a doutrina registrária divide essa eficácia positiva em ofensiva e defensiva. Temos uma eficácia ofensiva e eficácia defensiva. A obra que eu melhor vi, das que eu conheço a respeito do assunto, é a de José Luis Lacruz Berdejo. Quem queira estudar essas distinções, me parece que foi quem melhor tratou desse assunto, dos trabalhos que eu conheço, dentro da limitação que tenho. No plano dessa eficácia ofensiva, além da oponibilidade erga omnes abrangente, primeiro, da existência e validade do título aquisitivo. Isso se opera de modo indireto, porque não se pode presumir a exatidão do registro de um título submetido à qualificação registrária, sem presumir, por modo inferencial e por inferência imediata, a existência e a validez desse título, é evidente. Se eu submeto um título a registro, depois de uma qualificação registral, é evidente que eu presumo a existência e a validade desse título.
Vão dizer-me, com toda a razão, de que eu estou falando aqui obviedades. É verdade. Mas é preciso pensar se nós realmente cogitamos dessas evidências. E se nós extraímos dessas evidências efeitos práticos que correspondem a ela. E nem sempre estamos vendo. Semana passada eu mencionei aqui um exemplo disso, ou seja, um caso de fé pública, ou, na verdade, do escrivão judicial, ele certifique da fé de alguma coisa, e o exequente, que no caso era a Fazenda do Estado de São Paulo, requer prova daquilo que ele fez. E mais ou menos aqui, se eu digo que há um título notarial registrado no cartório, eu não preciso discutir em uma determinada ação a existência desse título. Ele já está presumido. Por isso que nas ações reivindicatórias basta juntar a matrícula de um imóvel. O proprietário junta a matrícula do imóvel, não precisa juntar o título notarial. Que é essa a função. Por quê? Porque está presumido. Agora, quando não se ataca isso, essa discussão passa a ser um pouco ociosa. Sabe? É evidente que é assim. O problema é quando se ataca. E para que você tenha ideia, essa questão da fé pública do escrivão judicial, eu disse aqui na semana passada, já teve 2 acordos do Tribunal de Justiça dizendo que a Fazenda tem direito de que se faça a prova do que se presume com a fé pública. Na minha Câmara há um voto meu, em julgamento virtual, que foi confirmado pela Câmara, mas o desembargador Haroldo Viotti, eu volto a dizer, não é pouco, ele é uma autoridade, inegavelmente, manda para a mesa, vai entrar em julgamento no dia 5 de maio, um outro caso em que ele está querendo discutir, exatamente na mesma circunstância. Então isso mostra que a questão não é tão simples. Ou seja, quando ela não se discute, está ótimo. Quando começa a se discutir, nós precisamos encontrar os elementos adequados. Oponibilidade erga omnes abrangente. 2. Do conteúdo do inscrito, com suas condições eventuais e limitações. Tudo isso se opõe. 3. Da relação de titularidade substantiva, uma vez que a indicação do titular registral transcende os limites tabulares. Isto é, presume-se que a inscrição, eu cito aqui uma observação desses 2 autores, Gomes Gallego e Del Pozo Carrascosa, e eu indico aqui muito das lições deles neste passo. Dizem eles que presume-se que o titular registral e o titular real são a mesma pessoa. Parecerá óbvio também, mas parecerá óbvio enquanto não se põe em discussão. Se eu apresento uma certidão de matrícula, não, eu quero saber se realmente ele é o titular. Então, presume-se que o seja. Quem queira alegar uso capião, prescrição aquisitiva em contrário a isso, é que terá que provar. Ele não precisa provar mais nada. Essa é a função da presunção. Finalmente, presume-se a faculdade de dispor do direito objeto da inscrição. Não adiantaria nada presumir tudo isso se ele não tivesse a faculdade de dispor. Mas cabe ainda considerar, esse é o ponto, a eficácia probatória, consistente em que o legitimado registral, ou seja, aquele que é o titular do direito inscrito, possui com sua legitimácio ad processum, derivada do status registral, ou seja, notem, primeiro ponto, legitimácio ad processum. Se ele tem uma posição de titular registral que presume ser idêntica ou equivalente à de titular real na ordem substantiva, ele já tem a legitimação para o processo correspondente. Não teria sentido que ele ainda tivesse que demonstrar de algum modo que tem a legitimidade para o processo. Além disso, pois, a faculdade de ajuizar ações, sobretudo reivindicatória ou confessória, aquela que é declarativa do direito, mas de modo mais amplo, conforme a doutrina de Luiz Dias Picasso. La presunção vale para todo tipo de ações. Portanto, valerá para mandado de segurança. Hoje nós estamos vendo um momento em que tem surgido alguns casos de impetração do mandamos em relação a atos de registradores. Ou seja, tem havido uma certa concorrência entre os casos de dúvida e os casos de impetração do mandado de segurança, para ter uma decisão. Sobretudo quando a jurisprudência pretoriana vai no outro sentido, o advogado, a função do advogado é descobrir estratégias, evidente, o advogado é por natureza parcial, ele tem que defender a parte. Então ele encontra meios, já que não adianta brigar aqui, que nós vamos perder na via administrativa, ou provavelmente perder, vamos para a via do mandado de segurança e tentar sorte. Por exemplo, no estado de São Paulo, em que nós temos uma pluralidade de órgãos decisórios muito grande. Por exemplo, a minha seção de direito público tem 19 câmaras.
muita coisa. Só na parte que eles chamam lá de competência geral, 13 câmaras. Cada câmara com, no mínimo, 5 relatores. No mínimo. Às vezes são câmaras com 6 relatores. Isso projeta, pois, a existência de, no mínimo, 5 turmas julgadoras em cada câmara. Então, a possibilidade de que alguém consiga, numa via dessas, algo que numa jurisprudência administrativa não conseguiria é evidente. Então, o advogado, às vezes, prefere valer-se do mandado de segurança. Nós tivemos mesmo um caso lá em que o registrador exigiu, salvo engano nesse caso, uma CND, e as normas de serviço dispensam essa CND. E a parte impetrou mandado de segurança, era um arrematante. Foi para a Câmara e a Câmara, por unanimidade, disse que a CND foi bem exigida, contra a decisão do Conselho. O Conselho entendia de outro modo. E a Câmara entendeu que cabia. Provavelmente errado, doutor Nino, o relator fui eu. Entendeu-se que não era possível ao registrador julgar da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei. Esse foi o fundamento utilizado. E porque o INSS, essas razões, o INSS não reconhece essa dispensa, embora a Corregedoria entenda que sim. Isso é respeitável a posição da Corregedoria, mas não se pode negar que o registrador atuou dentro dos limites dele. Ele não pode dizer que uma norma é inconstitucional. Essa foi a questão. Bom, mas enfim, não importa aí quem tinha o acerto ou desacerto da solução, acho que é uma matéria ainda controversa, conflitante, mas sim o fato de que isto possa levar a esse gênero de ação. Ou seja, o titular do direito prova a sua condição e pode impetrar o mandado de segurança, já caracterizando a sua legitimidade. Repete-se, a faculdade de ajuizar ações com exoneração da carga probante da aquisição do direito correspondente. Eu não preciso provar que adquiri o direito correspondente, porque já basta a certidão da matrícula. Sendo-lhe bastante, pois, confirmar a situação registral contemporânea. Esse é o ponto, hein? Basta a contemporânea, nada disso de certidão vintenária, essas coisas que sempre se fala aí, é muito comum. Basta, sou titular registral. Ah, mas o título foi cancelado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Paciência. Está no registro? Não, então eu sou titular registral e isso prevalece enquanto não for cancelado. Contrapartida deste benefício está em que o legitimado tabular é, pelo fato mesmo da indicação registrária, quem se vocaciona para responder no polo passivo as demandas que de algum modo afligem o direito inscrito. Esse é um problema interessante, né? Porque, por exemplo, a ação de responsabilização civil do dano por um dano, do dono por um dano, é isto, derivado do mau uso da propriedade. O requerido é vocacionado para responder porque ele está no registro como titular. Nós temos um caso comum, o doutor Nalini deve ter atuado nisso lá na seção de Direito Público, são as cobranças de IPTU, quando frequentemente o imóvel já não é. Casos, por exemplo, de uso capião já consumado, e as ações relativas ao IPTU são dirigidas contra o proprietário tabular. Isso é comum, que é a vocação natural, é a contrapartida do benefício que ele tem de poder mover ações só com base na matrícula. Na matrícula, quero dizer, na situação tabular que indique ser o dono do imóvel. Dois aspectos parece que devam ainda destacar-se. O primeiro que faz, secundum quid, ou seja, sob certo aspecto, avantajar a legitimação registral em confronto com uma sentença judiciária, como eu acabei de dizer. Porque esta sentença, de comum, possui uma eficácia inter partes. Isso quer dizer, ela é relativa somente aos litigantes no processo, de maneira que, em face de terceiros, a sentença é, em linha de princípio, uma coisa operante entre outros, como se diz em latim, res inter alios acta. Diversamente, a legitimação registral é eficaz contra todos, erga omnes, especialmente para que se observe um atributo mesmo do direito real, a que se destina principalmente o sistema do registro imobiliário. Exatamente, aqui há uma ligação, embora ela não seja absoluta, porque o registro de imóveis pode receber também inscrições de direito pessoal, na verdade, como ele se proporciona, de modo principal, a constituir, no caso brasileiro, ou em outros casos, a declarar em outros sistemas direitos reais, ele tem que fazer frente a essa exigência, que os direitos reais são opostos erga omnes. E, portanto, é razoável que também o registro nesse ponto acompanhe o direito real a que ele predominantemente se destina.
O segundo aspecto que convém sublinhar é o da inicial vantagem da legitimação registrária sobre a legitimação possessória. Aqui, lembremos-nos de que os modos publicitários do domínio são dois. O registro, o sistema de publicidade jurídica, e a publicidade factual ou fática que se dá pelo empossamento. A posse é também um sinal visível de domínio. Aliás, essa é a definição clássica de posse como, o epíteto clássico, posse como visibilidade de domínio. Então aqui vamos comparar as duas. A legitimação registrária leva vantagem sobre a possessória. É dizer, ao legitimado tabular ou registral, basta exibir certidão do registro vigente para exonerar-se da prova do título e da pretensão interdital para efetivar seu ius possidendi, ou seja, do direito a possuir imóvel. Ele não precisa outra coisa. Ele junta a certidão da matrícula, ele já está em princípio vocacionado no processo para mover o interdito possessório. Essa vantagem é inaugural só. Tratando-se com a legitimação tabular de uma presunção iuris tantum, não apenas é de admitir contestar-se em juízo um afirmado direito à possessão pelo titular tabular, senão que nada estorva possa um terceiro exercer interditos contra esse titular. Terceiro. Só que o terceiro terá que provar o título. Essa é a diferença. Não parece demasiado agregar nesse ponto que a legitimação registral, além de fazer presumir, de maneira relativa, iuris tantum, o ius possidendi, também supõe, outra vez, iuris tantum, a posse ad uso capione. Tal o ensina Dias Picasso em lição que é relativa só ao uso capião secundum tabulum, mas pode remontar-se ao direito brasileiro vigente. A inscrição predial de domínio, além de, em linha de princípio, valer como justo título para uso capião, faz presumir posse hábil para a prescrição aquisitiva. Ou seja, o fato de estar inscrito o domínio faz presumir a posse. Quem queira infirmar a afirmação de possessão tem que provar que ele não teve posse. Diz Luiz Dias Picasso: quem pretenda valer-se de la uso capião secundum tabulas podrá apoiar-se exclusivamente em la presunción, pero quem la ataque podrá destruir la presunción por qualquer de los medios de prueba. Assim, a legitimação dominial, derivada da posse ad uso capione, de terceiro, poderá, tanto se provem os requisitos da prescrição aquisitiva, todos eles, enfrentar com êxito a legitimação registral, que é a presunção iuris tantum, insisto. De tal maneira que, no fim e ao cabo, pode dar-se que a vantagem originária da legitimação tabular se infirme, permitindo, de conseguinte, o surgimento de uma nova legitimação registral, oriunda da legitimatio possessionis ad uso capione. Esse é um tema interessante. Acho que na exposição passada eu mencionei isso. É curioso como a uso capião visa destruir uma legitimação registral para obter uma nova legitimação registral. Ela tem um efeito destrutivo e um efeito construtivo. Ela quer atacar a anterior para obter uma nova legitimação registral. Mas a sua tendência é a legitimação registral. Na próxima semana vamos examinar, se Deus permitir, a eficácia defensiva que deriva da legitimação registral também. Muito bem. Vamos ver agora o tema dos sorteios. Nos textos que estão já publicados agora, acho que o 104 e 105, eu comecei a tratar da unitariedade da matrícula. E, como eu disse no início aqui da aula, tratando essa matéria sob um ângulo histórico-sociológico também, breves referências sobre esse aspecto. Porque nós precisamos entender por que surgiu o registro. É interessante, doutor Renato Nalini, esse grande historiador da cidade, provavelmente o maior historiador da cidade, que foi Lewis Mumford, é muito bom. Ele faz observar que a grande característica que permitiu a passagem da aldeia para a cidade foi o surgimento das notações, tanto literais quanto numéricas. Mas não só isso, uma forma também de registrar, no sentido de que esse registro ficasse conservado de algum modo, como forma de publicidade.
E é isso que vai nos levar adiante a esta caracterização, sobre a qual comecei a escrever e que nós vamos ver aqui em aula, de que o registro vai substituir o umbral e a muralha. Ou seja, aquela garantia que havia do umbral da porta, que tem um significado, um simbolismo extraordinário. Basta ver, lembram-se, nós casados lembramos mais de perto disso. Sonham com isto as noivas, sobretudo. A noiva ultrapassando sem pisar no umbral, não é? Ao entrar, isso está no Fustial de Coulanges, narra isso muito bem. Marcela, lembra-se das nossas aulas de Fustial de Coulanges, não é? O ingresso da noiva, vestida de branco já, hein? Vestida de branco. Tivemos agora, na semana passada, não é? Festejo desse casamento lá na igreja anglicana, e vimos toda uma cerimônia. Curioso como no momento em que se desconstrói tanto a ideia de família, a concentração nossa tenha sido sobre a constituição de uma família com todos os seus ritos, etc. E o noivo, já no direito romano, né, nas práticas romanas antigas, atravessava o umbral da porta com a noiva que entrava na família alheia, ou seja, o umbral significava uma proteção e a mudança de uma religião para outra, que era muito importante no direito romano. Ou seja, o umbral era uma proteção. A muralha para ser uma proteção da cidade. E o registro espiritualiza essas proteções, não é? Muito bem. Vamos lá. 74 compartilhamentos. Um tanto inferior ao da semana passada, mas muito significativo também, né? Na semana passada, ao final do dia, nós já tínhamos mais de 600 visualizações. Isso é assim mesmo. Depois, ao final da semana, temos 1.000 e tanto. Está muito bem. Os 3 livros que vão para aqueles que mais vezes estiveram aqui nas nossas, inscritos na base de dados e que assistiram às aulas, vão para Anderson Luiz Lopes, Luiz Marcelo de Almeida e Carlos Eduardo Rocelli. Com 86 aulas os 2 primeiros e 85 aulas o Dr. Carlos Eduardo Rocelli. Portanto, os 2 primeiros assistiram a todas as nossas aulas. Eu agradeço muito esta atenção, essa generosidade de conduta. E ganham aqui os nossos livros. O Vademecum, organizado pela doutora Laura Porto, o doutor Pedro Bragato e o doutor Rodrigo Pacheco Fernandes. Está aqui a doutora Rodrigues Nina. O registro de imóveis, princípios dessa série, registro sobre registro, tomo 2º, doutora Selene Batista. E crime e castigo, doutor Anderson Brainan, é isto? Anderson Brainan. Hoje não ganhou a doutora Margarete Maia, surpreendentemente. Pois é. Eu agradeço a todos, parabenizo aqueles que foram sorteados, agradeço muito aqueles que compareceram tantas vezes às nossas aulas aqui, em alguns casos, integralmente às aulas, é motivo de muita honra. Eu, francamente, espero que estas aulas sejam efetivamente úteis para a formação, a recuperação da doutrina brasileira, com as retificações que caibam. Eu muitas vezes tenho lembrado esta frase magnífica de Dom Alfonso X Sábio, das Espanhas, que ao definir a universidade, dizia que é um lugar onde se juntam mestres e alunos para juntos aprender os saberes. Quer dizer, o condutor, o italiano, o Duce, o que faz é indicar a sua maior experiência, ou seja, ter vivido mais tempo, ter acaso lido mais tempo, ter acaso trilhado alguns caminhos que outros ainda não trilharam e tentar ajudá-los. Mas não significa que ele tenha as respostas. Ele, na verdade, oferece caminhos e, num primeiro momento, recebe-se isso com docilidade, como deve ser, porque do contrário não se aprende. Se desde o primeiro momento nós queremos contestar tudo o que diz aquele que está ensinando, não se aprende nada. Mas aprende-se num primeiro momento com docilidade, e neste ponto se faz a grande distinção entre discípulos e alunos, porque os discípulos
devem, o mais possível, não divergir dos mestres até que se encontrem formados. Os alunos podem divergir, mas devem fazê-lo com muita cautela, exatamente porque não têm ainda experiência de meditação, mas todos, discípulos e alunos, devem colaborar para a formação do saber e corrigir, no seu devido tempo, aquele que ensina. Porque, na verdade, é isso, aprofundar e retificar. Isso é que é a tradição. A tradição consiste nessa entrega, nesse dinamismo extraordinário, em que nós apanhamos o legado do passado e vamos retificando, recortando, aprofundando e preparando coisas melhores para o futuro. Às vezes, decaímos disto. E, sobretudo, decaímos disso quando abandonamos o legado e achamos que o mundo esperava o nosso surgimento para que as ideias novas viessem. Ou seja, Deus esperava que eu viesse ao mundo para corrigir tudo que está aí. Quando abandonamos a tradição, quando nos lançamos a aventuras inconsequentes, os resultados são frequentemente ruins. Mas quando apanhamos esse legado, verificamos as suas exigências, os seus acertos, os seus desacertos, aquilo que ele tinha, como dizia o grande Vitor Pradeira, verificamos aquilo do legado, que tem virtude para fazer esse futuro, e aproveitamos isto, os resultados costumam ser muito benignos. Então eu espero realmente que esta minha contribuição, já beirando a contribuição centenária, não é? Estamos próximos disso, se Deus permitir, mas aí 3, 4 meses vamos chegar ao número 100 da exposição, e por inscrito já ultrapassamos, que isto possa efetivamente servir de material para que os novos pensadores, e são muitos e muito bons, se dediquem a isto, corrijam os defeitos, retifiquem aquilo que puderem retificar e prossigam na linha de uma tradição que eu estou tentando recuperar desde as raízes do nosso melhor pensamento registral. Agradeço mais uma vez a sempre honrosa presença do reitor da Unregistral, Dr. Renato Nalini. Eu não deixarei de repetir, e vou fazê-lo sempre, que constrange-me um pouco a presença do Dr. Nalini pela eminente competência e cultura que tem esse meu grande amigo. Mas não sabem o valor afetivo que dou à presença dele aqui. Esse é dos meus melhores amigos, temos mais de 3 décadas de amizade, já passou bastante de 3 décadas, essa é a verdade. Quase 4 décadas de amizade, leal. Devo dizer que esta amizade vem fecundada, sobretudo pela grande fidelidade do Dr. Renato Nalini. Eu sempre tenho observado isso, falo isso na minha casa mesmo, em nenhum momento, divergência alguma que nós tivemos de ideia, fez com que o Dr. Renato Nalini deixasse de ser leal comigo. Isso é uma amizade provada, que eu quero aqui de público deixar reconhecida. Agradeço a presença de todos, aqueles que nos assistiram também pela rede eletrônica, e ao Dr. Francisco Raimundo, nosso presidente da ARISP, que afinal de contas é quem nos tem dado aqui todo o apoio para que façamos essas nossas reuniões. Muito obrigado e até a semana que vem, se Deus permitir.